Olá, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma quinta-feira, 19 horas. Estamos aqui aguardando as pessoas entrarem para nossa live de hoje. Estamos aguardando também a escritora Grazi Souza, tá? Que ela tem um livro fantástico sobre fibromialgia. Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda. Boa noite. Vamos aguardar o pessoal entrar e aí a gente vai começar a nossa live de hoje. Mais uma live sobre fibromialgia. Fibromialgia e seus direitos contra o SUS, INSS, né? Todos os preconceitos que as pessoas sofrem em sociedade. Boa noite, Sônia. Saudades. Ednilce, boa noite. Ednilce Fortaleza. Boa noite. Boa noite, Kate. Bem-vinda. Boa noite a todos. Olha que rápido. Já estamos com 7 pessoas. Sou muito agradecida a todos vocês. Vou pedir gentilmente para que vocês compartilhem, tá? Para que essa live possa estourar por aí, chegar em maior número de pessoas, tá certo? Porque quanto mais vocês curtirem e compartilhar, o Face entende que essa informação que a gente vai passar aqui hoje é relevante, que vocês se interessam por essa informação, tá? Para quem não estava desde o começo, a nossa live hoje será de fibromialgia, tá? Boa noite, Misha! Bem-vinda! E será de fibromialgia. Vamos falar da fibromialgia e o INSS, SUS, sociedade, preconceito, tá? Estou só aguardando a escritora Grazi Souza chegar, que é quem vai dividir a tela comigo hoje, tá? Nós vamos trocar experiências, tá? E vocês sintam-se à vontade para tirar dúvidas sobre fibromialgia, INSS, tá certo? Estamos aqui para isso hoje, hein? Então, fiquem à vontade, por favor. Boa noite, Sr. Jorge. Boa noite, Ednilza. Boa noite, Grazi. Chegou. Gente, a escritora Grazi acabou de chegar. Vou puxá-la para dentro da nossa live, tá? E assim, Grazi, apareceu alguma coisa aí para você? Me avisa aqui, por favor, que aí eu já te puxo. Puxar a Grazi, tá? E aí a gente começa a falar. Começamos a nossa live. Grazi, você caiu? Me avisa. Me avisa que eu tô tentando te puxar e não aparece a janelinha. Quanto isso, quero saber quem é daqui que tem fibromialgia diagnosticado, que já tentou passar em perícia pelo INSS, né? Quem é aqui que já teve tratamento não muito adequado pelo perito do INSS? Me informem, tá? Brasília, boa noite. Boa noite, Dinilza. Seja bem-vinda. Por favor, compartilhe para que mais pessoas possam. Ah, Grazi, agora deu certo. Adicionar. Para que mais pessoas possam ter. Lu Silva, boa noite. Bem-vinda. Bem-vinda a todos, Ednilce. Perícia dia primeiro, hein? Vai dar certo, hein? Anota todas as dicas que a gente vai dar aqui, certo? Boa noite, Grazi. Bem-vinda. É, Seja bem-vinda, Grazi. Primeiramente, eu Oi, gostaria de obrigada, agradecer. boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer muito, viu, Grazi, a sua disponibilidade em fazer a live aqui pela nossa página. E quem sabe a gente consiga tirar dúvida das pessoas, né? Maior número possível, né? Por isso eu estou até falando para as Sim, pessoas compartilharem, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, né? E Grazi, fala um pouquinho para a gente do seu livro. Você escreveu um livro sobre fibromialgia, é isso? sim, então, eu escrevi, ele tá aqui, deixa eu mostrar.
Ele se Mostra, chama mostra pra gente. Fibromialgia, uma jornada empírica, Tá, porque ele fala um pouquinho sobre a minha jornada com a fibromialgia quanto paciente, né, para mostrar um pouco sobre como é a luta de uma pessoa ao descobrir que tem fibromialgia, a luta pelo diagnóstico, a luta diária com os sim. sintomas, e também traz um trabalho científico que eu realizei na Universidade Federal do Espírito Santo para trazer alguns esclarecimentos também, né, científicos para essas pessoas, porque a fibromialgia é muito complicada, tem muitas dúvidas, então esse livro reúne esses dois aspectos. Perfeito, Grazi. E é lógico que o diagnóstico é bem complicado, né? Porque não existe nada, é feito por exclusão, né, Grazi? Não ouvi, desculpa. O diagnóstico da fibromialgia é feito por exclusão, né? Então é uma via sacra, né? Até a Sim, pessoa conseguir, sim, é uma luta bem até a pessoa grande, conseguir, né? é por exclusão. Sim, E aí é um desgaste, né, para o paciente ficar nessa busca. sim, sim. E Grazi, fala um pouquinho pra gente. As pessoas estão aqui escrevendo, falando que tem perícia dia primeiro, né? Fala um pouquinho aqui pra gente o que é que você vem sentindo, né? Não só você, como por ter fibromialgia, mas no contato que você tem com as pessoas que têm fibromialgia, quais são as queixas maiores delas junto à sociedade? Todo o preconceito que elas sofrem, emprego e tudo mais. Então, além de sofrer com as dores físicas, né, físicas, psicológicas, de vários âmbitos da própria pessoa, né, com a própria doença, ainda temos que lidar com essa questão da sociedade, né, como você bem falou, do preconceito, da luta por direitos, né, que é até o nosso tema hoje, e é uma coisa muito complicada, tanto para conseguir reivindicar esses direitos, tanto para conseguir explicar para as pessoas o que está acontecendo com a gente. Então, a fibromialgia ela tem essa característica de ser conhecida. Sim, sim. Você acha que essa parte do preconceito da sociedade, muitas vezes não é só no mercado de trabalho, né? Mas principalmente dentro dos lares, né? Dentro das famílias. Você acha que isso pode Sim, corroborar com a piora do quadro? sim, com certeza. A fibromialgia ela tem um aspecto muito grande do lado emocional, né? Do lado psicológico. Já existem muitos estudos tentando comprovar a origem emocional da fibromialgia, já tem tratamentos nesse sentido que estão se mostrando eficazes. Então, quando o paciente sofre coisas desse tipo, com certeza contribui para a piora, sim, do quadro. Perfeito. E Grazi, ao longo da semana, né? Nós ficamos divulgando essa live. Nós, que eu digo, nós duas, né? E surgiram algumas perguntas, e que normalmente são perguntas comuns, né? Que infelizmente o INSS não informa, os médicos às vezes também se veem muito perdidos, né? Perdidos quanto o que é a fibromialgia, o que a fibromialgia causa, né, nas pessoas, se é incapacitante, Sim. se não é. Então, vamos, né, tentar falar um pouco sobre isso. Quais foram as perguntas, Grazi, que você recebeu nessa semana? Olha, eu recebi uma chuva, né? Muitas perguntas mesmo. As meninas lá no Instagram, elas aproveitaram, né, para mandar várias perguntas. Então, a primeira é com relação ao CID, né? A gente tem muitos questionamentos quanto a isso.
qual é o CID da fibromialgia, porque alguns Sim. médicos colocam CIDs divergentes e alguns peritos não aceitam, não consideram a fibromialgia para passar, né, na perícia. Então, a gente queria saber quanto a isso também. Sim. Olha, a fibromialgia, ela possui um CID, sim, um CID próprio, tá? Um CID, salvo engano, M71, tá? E depois eu vou escrever aqui na live, porque aí as pessoas conseguem ter acesso a isso, tá? E o Sim. que que acontece? O que as pessoas elas precisam saber é como comprovar a incapacidade, né? Porque o que acontece? O que a gente precisa batalhar, Grazi, não é a briga pelo CID, é a briga pelo CIF, que é o Código Internacional de Funcionalidade, tá? E o que Isso é uma coisa que a acontece? gente A, não tem conhecimento, né? É muito importante você trazer é, isso, porque é uma coisa que a gente não ouve falar. sim, sim. E sabe o que é mais engraçado? Boa noite, Alexandre. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Sabe o que é mais curioso, Grazi? Os médicos não sabem como utilizar o CIF, tá? É lógico que eu não estou generalizando, existem médicos que sabem, mas a maioria, eles Sim, se assustam quando você pede para colocar, além do CID, colocar o código CIF, tá? Que é o Código Internacional de Funcionalidade. E é por esse código que a pessoa consegue verificar a incapacidade, se há a incapacidade ao trabalho ou não, né? Porque os benefícios do INSS, sendo ele auxílio temporário, que é o antigo auxílio doença, e aposentadoria por invalidez permanente, ela, por incapacidade permanente, ela só é devida quando existe a incapacidade ao trabalho, tá? Então não basta ter a doença, você precisa comprovar a incapacidade. E aí a fibro, como todas as outras enfermidades, cada pessoa tem um nível, né? E tem isso. gente que tem suas crises, mas consegue trabalhar, consegue viver mais próximo da normalidade. E tem pessoas Sim. que têm crises direto, né? Você sabe isso melhor que eu, e não consegue mesmo trabalhar, né? E aí, qual é a dica que eu sempre dou para as pessoas? Não é, não estou generalizando, mas normalmente, Grazi, o que eu percebi desse tempo todo, porque eu escrevo sobre fibromialgia e o INSS desde 2014, tá? E aí chegou numa época que eu falei assim, poxa vida, as pessoas não gostam de ler artigo. E aí eu fiz vídeo, entendeu? Comecei a fazer vídeo Sim. para que as pessoas pudessem ter acesso à informação, né? Então, o que que acontece? Normalmente, quem tem fibro tem a parte ortopédica, ou a parte reumatológica, ou a parte psicológica barra psiquiátrica, né? Porque como é que a Isso. pessoa consegue ficar bem diante de tantas dores, né, Grazi? Sim. É um Então, ciclo, né? né? É um ciclo. Não tem como mesmo. Então, eu já conheci pessoas que possuem fibromialgia e possuem diagnósticos nesses três patamares, né? Que é o ortopédico, reumatológico e psiquiátrico, né? Ou pessoas que ou têm no reumatológico e psiquiátrico, né? Ou só no reumatológico. E lógico que a pessoa ela precisa passar pelo ortopedista, reumatologista e o psiquiatra, porque se ela tem essa enfermidade, essas enfermidades, ela pode unir e mostrar e mais a fibromialgia, entendeu? E aí a fibromialgia ela entra como Sim. uma piora do quadro que já existia, tá? Entendi. É uma É estratégia de desgastante, dissociação dos sintomas. é, é uma Entendi. estratégia de Muito interessante isso. como você comprova a incapacidade ao trabalho, entendeu? Sim, sim.
Porque Entendi. E eu achei o muito que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. porque veja, se não existe ainda fechado para a comunidade médica um exame propriamente dito para fibro, somente para fibro e tudo mais, enquanto a ciência não avança numa maneira que consiga fechar, olha, a fibro é incapacitante por isso, por isso, por isso, a gente precisa utilizar de meios para comprovar essa incapacidade, porque as pessoas precisam sobreviver de alguma forma, né? E a necessidade de sobreviver, necessidade de ter dinheiro para comprar os seus remédios, necessidade básica, né, que é alimentar, ela não espera o avanço da sociedade, o avanço da ciência, Sim, né? Então a gente, por isso que diante das procuras, né, por pessoas com fibromialgia, foi que estudando eu consegui chegar nesse link, né, de fazer a ligação. Gente, normalmente as pessoas têm ortopédico, reumatológico e psiquiátrico. Se o ortopédico, reumatológico e psiquiátrico na esfera em si já incapacita, aí fala da fibro como uma piora do quadro que já existe, entendeu? sim. Importante, Grazi, que Nossa, eu as achei. pessoas. Pode falar. Opa, que cortou, desculpa. Que cortou, perdão. O importante, Grazi, é assim: as pessoas elas precisam entender qual é a diferença da incapacidade para o trabalho e a diferença da deficiência, entendeu? Onde que é incapacidade e onde que é deficiência, tá? Pelo dia a dia do previdenciário, eu ouso em dizer que é mais fácil você comprovar a incapacidade para o trabalho do que a deficiência, tá? Porque a deficiência ela é ampla, né? Você pode falar numa deficiência se você depender de outras pessoas para fazer coisas básicas, tá? Aí sim você pode até dizer da fibra como uma deficiência. Mas, em tese, grosso modo, na maioria das vezes, a fibro ela causa mais incapacidade para o trabalho. Só que o que acontece é que os peritos do INSS não são especialistas, tá? São clínico geral, qualquer outra coisa, mas não é especialista. E aí vem aquela análise, aquele tratamento totalmente grosseiro que muitos dão, né? E as pessoas Sim, passam por uma humilhação muito grande, né? passam, sim, Olha, verdade. As meninas falam sempre comigo que elas vão para a perícia e sim, voltam arrasadas e piora até os sintomas dela por conta de tanto desgaste. sim, Não só por piora, não piora mesmo. conseguir, né? Ah, é frustrante não conseguir, mas Sim, não é só isso. É a forma desumana que elas são tratadas. É o sim, descrédito da doença sim, delas. sim. E você apontou É um o aspecto muito constrangimento. importante, que cada paciente, isso, cada paciente de fibromialgia se sente de uma forma. A fibromialgia não é como as outras doenças, que é igual em todo mundo. Então, por exemplo, eu Sim, nunca pensei em recorrer a assuntos de INSS, desses direitos assim, porque os meus sintomas não são extremos quanto das meninas que eu vejo lá no meu Instagram. Tem meninas que tem dias que não conseguem levantar da cama, tem meninas que estão andando na rua e cai de repente, tem meninas que tomam morfina e não adianta. Então, isso é terrível. E aí, exatamente. um ponto que você falou Sim, também, que eu achei muito importante, foi o fato de a gente não ter pensado ainda em dissociar os problemas, né? Porque a fibromialgia é uma síndrome. Síndrome significa várias doenças dentro de uma só. Então, se a gente não consegue chegar sim, lá e falar, olha, eu tenho fibromialgia, então a gente chega e fala, olha, eu tenho, sei lá, uma doença das articulações ou dos ossos, dos músculos, né? Psiquiátrica. sim, Pega uma dessas doenças sim. da fibromialgia e leva. E usa a fibro como um agravo, né? Eu achei brilhante essa ideia. Exa Ah, obrigada. Mas é isso mesmo. E olha, tem umas perguntas aqui, Grazi. Ó, que bom, as pessoas estão empolgadas hoje. A senhora Ada Nascimento, obrigada, senhora Ada.
Seja muito bem-vinda. Está dizendo que mesmo tendo laudos dessas especialidades, ainda o auxílio temporário é negado. E é mesmo, senhora Ada. Só que o que acontece? O ideal seria a senhora ter exames antigos, exames novos dessas áreas que a gente está falando, né? Ortopédica, reumatológica e psiquiátrica, se por acaso a senhora fizer tratamento em todas essas esferas, né? Exames antigos, novos, laudos antigos, laudos novos, receitas de remédio, desculpa, antigas e novas, tá? Levou tudo isso e mesmo assim foi negado, pega a cópia do processo administrativo, porque cada vez que passa em perícia, é um processo, ele ganha um número e é um processo administrativo. A senhora consegue agendar a cópia desse processo, tá? Com todos esses documentos, pega a cópia também do prontuário médico do seu médico onde a senhora faz tratamento, tá? E procura um advogado especialista da sua confiança, tá? Eu digo especialista porque não é todo advogado que consegue fazer com detalhes um processo desse, tá? E aí, judicialmente, a senhora vai passar por uma perícia de um médico especialista, tá? Para que consiga analisar de uma maneira correta, com cuidado e com todo o carinho que a senhora merece, tá? E só gostaria de fazer um lembrete. Isso não quer dizer que o perito judicial não faça besteira. Pode acontecer, mas a chance é muito menor do que o que acontece com o INSS, que é diário, né? É diário. Tem a, tem a Denise também, viu, Grazi? Denise, obrigada por você participar. A Denise que está dizendo que tem tendinite e recentemente ela descobriu que tem fibromialgia e está cada vez mais difícil de fazer o trabalho dela. Ela é dona de um bar. Imagino que deve estar sendo super difícil mesmo. Mas já passou por perícia? Conta pra gente. A Essa Luciene está questão dizendo de que ela está já sendo ter. acompanhada. Sim, Pode continuar. desculpe. A qual? Da Denise? A Denise ela tem A Luciene, tendinite né? e Você ia foi falar. agora. Isso, a Luciene. Luciene está sendo acompanhada por reumatologista, psiquiatra, neuro e dermatologista e fisioterapeuta. Olha, Luciene, dá para explorar bastante aí, hein? Reumatologista, psiquiatra, neuro, tá? O seu fisioterapeuta também pode ser muito interessante, tá? Ele fazer um laudo bonitinho, das suas limitações. Muito interessante, hein, Luciene? O Alexandre dizendo que o perito não tem um procedimento seguindo os laudos. Então, o que acontece, Alexandre? O perito, antes de ser perito, ele é médico, certo? Ele está atrelado ao Código de Ética Médica, tá? Então, quando a pessoa leva um laudo, exames e tudo mais, no mundo do dever ser, tá? Como deveria ser feito? Ele deveria examinar a pessoa, ele deveria verificar os exames, os laudos e dar o parecer dele com base naquilo, na documentação médica, tá? E a Grazi tá aqui para não me deixar falar sobre isso sozinha. Grazi, o que que acontece com as pessoas quando elas passam em perícia? O médico faz o quê? Olha a aparência delas, não é? Sim, e aí vem aquele famoso, mas você parece estar ótima, né? E às vezes a É. pessoa Você, realmente está bem, porque a fibromialgia é sim, assim. Você fica ela é por cíclica. meses bem. Sim, e Sim. depois ela vem e te derruba. Às vezes você vai fazer um Sim. tratamento e você deixa de tratar algum sintoma porque você nem lembra mais dele. E aí depois ele volta com tudo e você fala, putz, tem isso ainda. É uma loucura a É, fibromialgia. E é muito importante que os peritos fossem especializados, né? É muito triste sim. isso, que até que você falou aqui, que é também uma coisa que eu não tinha noção, que é um clínico geral.
E às vezes Sim. os médicos reumatologistas, neurologistas estão se desdobrando para estudar mais sobre a fibromialgia, porque ela tem se mostrado, né, esses últimos tempos mais, graças a Deus. E a gente está vendo o esforço Sim, até dos fisioterapeutas, de vários profissionais. E aí a gente vai lá sim. ver que a perícia é de pessoas que não são especializadas nisso. É ruim, né? Isso é A, muito ruim. a decisão, a decisão se você tem ou não direito ao benefício está na mão de uma pessoa que não estuda sobre o caso, né? Ou é na mão de um ortopedista que não está tão focado, né? Porque muitas vezes quem trabalha no INSS nem sempre é um perito que atende em outros lugares, nem sempre. Então ele está desatualizado, né? A Luciane está dizendo aqui que depois que ela passou pela perícia, ela foi hospitalizada e tomou morfina, né? Então vejam vocês a gravidade de tudo que pode ser causado, né? A Eunice está dizendo que está gostando muito, que bom. Alexandre, você é um querido. E a Sandra está dizendo que tem fibromialgia e já foi diagnosticada há 5 anos, mas como ela é autônoma, tem dúvida se pode tentar o auxílio. A gente vai chegar lá. A Eunice está dizendo que foi negada por 3 vezes, teve trombose venosa, 2 vezes por conta de uma queda. Olha aí, veja isso, Grazi. Vamos responder Cai, então cai a muito. senhora, a senhora Sandra. Senhora Sandra, como a senhora é autônoma, tá? Vamos lá. A senhora recolhe INSS? Porque se a senhora recolher INSS, a senhora pode, tá? A senhora pode. Como eu mencionei aqui, verifique todos os seus exames, antigos, novos, laudos antigos, laudos novos, né? Se a senhora faz o tratamento. Gente, quando vocês forem agendar uma perícia, tentem agendar pelo meu INSS, tá? Pelo meu INSS. Por quê? Porque vocês vão preencher o sistema. Ele é melhor do que pelo 135 e eu vou explicar o porquê. Na hora que vocês forem pedir a perícia, vocês tendo na esfera incapacitante, ortopédico, reumatológico e psiquiátrico, oriento que vocês levem exames antigos e novos de cada área, tá? E tem um campo lá para vocês colocarem o CID. Vocês vão colocar o CID do ortopedista, do reumatológico ou do psiquiatra, entendeu? Ou se você tiver os três, você vai colocar dos três. Por quê? Porque se o INSS negar, você lá judicialmente, você vai poder falar sobre tudo. Sobre a esfera ortopédica, sobre a esfera reumatológica, sobre a esfera psiquiátrica. Porque se você colocar somente o CID da fibro, ou só do psiquiátrico, ou só do reumatológico, ou só do ortopédico, lá no juiz, pode ser que você não consiga brigar por todas essas esferas que eu tô falando. Então, faça o pedido administrativo da maneira correta, né? Nem que vocês precisem de um auxílio de um advogado especialista da confiança de vocês, mas façam da maneira correta, tá? Qualquer detalhezinho, gente, vale muito. E isso, esses detalhes, o INSS não informa, né? Então, senhora Sandra, como a senhora tendo laudo, exame, tudo que comprove a incapacidade, a senhora, como autônoma, pagando o INSS, a senhora tem muito, a senhora tem direito, porque se a senhora tiver incapacitada para o trabalho, a senhora não pode trabalhar, certo? Se a senhora não pode trabalhar, como é que fica o sustento da senhora? É para isso que serve o INSS. O INSS é como se fosse, gente, um seguro. Você paga. Eu vou explicar uma coisa aqui que normalmente as pessoas têm dúvida, tá, Grazi? Se eu estiver falando muito, você me interrompe. É, Não, para mim é você tudo precisa, muito valioso. você precisa pagar pelo menos 12 meses do INSS quando você é autônoma. Tá, senhora Sandra? 12 meses, ininterruptos, um atrás do outro bonitinho, até todo dia 15 de cada mês. Se o dia 15 cair num sábado, domingo ou feriado, a senhora vai pagar antes.
tá? Ele não pode ser jogado para o próximo dia, do dia útil. Paga antes, tá? 12 meses, tá ótimo? Ah, olha, Ana, eu entrei no INSS, comecei a pagar como você falou, mas eu já tinha fibro, ou já tinha um problema ortopédico, reumatológico ou psiquiátrico. Tá, você vai pagar esses 12 meses. E se o seu quadro piorar, com base em exames e laudo médico, aí você passa a ter direito, tá? Se ele não piorar, fica como doença pré-existente, tá? Aí não tem. Mas ele agravou, corre, já marca a perícia, tá? Ou fiquei desempregada, Ana. Passou 12 meses, fiquei numa situação difícil, fiquei desempregada. E agora, hein, como é que eu faço? Né? E ó, tava desempregada e fui diagnosticada com a fibro. Como eu faço? Você paga 6 meses em dia, do jeitinho que eu falei, tá? E aí, se teu quadro piorar, depois da sexta, sétima contribuição, aí você passa a ter direito, senão fica como doença pré-existente. O legal é você ir pagando, tá? Porque a gente nunca sabe quando que vai ter a piora, né? Nosso corpo não é uma máquina, você não tem como programar. Então, o ideal é ir pagando. Para quem estiver desempregado e tiver o cadastro no CRAS, no CAD único, tá? Que são pessoas que têm baixa renda, vocês conseguem pagar. Faz o cadastro no INSS, uma vez que vocês já têm o CAD único, né? E façam o cadastro no INSS pelo facultativo baixa renda, tá? Isso tem lá no site do INSS. Faça porque, Grazi, o que a pessoa como autônoma paga 20% de um salário, dois, três ou até o teto, a pessoa que está desempregada, às vezes com dificuldade, com uma renda mais apertada, ela tendo esse cadastro único, Grazi, ela consegue fazer o quê? Ela paga pelo facultativo baixa renda e paga 5% de salário mínimo. Nossa, fui arrumar as coisas do meu filho e minha mão tá pintada. 5% do salário mínimo, entendeu? Então, o que seria, vai no mínimo R$ 220 para pagar mensal, que é apertado, você imagina que vai para R$ 55, né? É lógico que E eu acredito que aí muita o gente não benefício vai sabe disso, né? não sabe disso. E aí o benefício vai ser de um salário mínimo. Mas muitas vezes é melhor do que o que a pessoa já não tem, entendeu? Sim. E aí ela tem direito a 13º, né? E conta como tempo trabalhado, hein, Grazi? O auxílio temporário conta como tempo trabalhado, tá? Então, lá na frente, para você pedir uma aposentadoria ou por tempo de contribuição, ou por idade, hein? Fiquem atentas nisso, tá? Eu tô olhando aqui para ver se tem mais. Aí, Dona Eunice está dizendo que tem todos os exames. Ela foi no advogado, mas falou que não era suficiente. Dona Eunice, aí cada caso é um caso, né? Teria que verificar melhor, né? E é o que eu sempre digo, né? As pessoas têm que ser especialistas, porque às vezes também não é suficiente, mas a pessoa pode dizer: olha, dona Eunice, se a senhora tiver outro, um laudo médico feito e aqui o médico colocar essa informação que ele esqueceu de colocar, às vezes pode ajudar. Tem isso também, viu, dona Eunice? Aí, Denilza Grazi está dizendo que tem fibro e algumas alterações na coluna. Olha lá, Grazi, olha o que eu falei. E foi diagnosticada com transtorno misto ansioso e depressivo e passou pelo perito e continuou sem condições, né? Ela foi liberada pelo perito, porém continua sem condições de trabalhar. Sente muitas dores por todo o corpo, né? E sabe dizer se eu consigo comprovar incapacidade? Então, senhora Denilza, como a senhora tem problemas na coluna, mais o transtorno misto, né? Veja,
dependendo do exame da senhora na coluna, tá? Gente, uma dica. Às vezes vocês vão lá fazer raio-x e o raio-x não aparece muita coisa. Já tentaram fazer ressonância? Porque a ressonância, ela faz uma leitura mais aprofundada, tá? E muitas vezes o que não aparece no raio-x, na ressonância, dá um bingo, tá? Opa, agora apareceu, né? Tem a Num nível termografia que aí também. tomografia também, A muito bem lembrado, termografia ela Grazi, que aí mostra colorido, né? E para fibromialgia sim, é bom. Para sim, gente que fica desamparado de exames, a termografia é um ex- recurso. exatamente, exatamente. Como ela tem aqui a parte da coluna também, ressonância também. Então a senhora precisa pedir para o seu médico fazer um check-up, entendeu? Porque tem médico, Grazi, que para no raio-x, entendeu? É uma luta. E mais o Sim. transtorno misto. Se o psiquiatra da senhora fizer um laudo detalhado, mencionando que a senhora não tem condições de trabalhar, isso é muito importante. Uma dica, gente: pega cópia do prontuário médico no hospital, no pronto-socorro, na clínica médica, na UPA, onde for, tá? No posto de saúde, tá? Onde for. Por quê? Muitas vezes pela o prontuário médico, o médico mostra como a senhora estava, as medicações, as doses, se aumentou, entendeu? A dose, por tudo isso, ajuda a comprovar a incapacidade, hein? Tem aqui o Alexandre está dizendo também que essas questões servem na epilepsia também, Alexandre, também. Vamos lá. O Ana, isso aí que que você mais falou aqui? também é muito importante, que tem algumas coisas que a gente, Sim, quando a gente vai no consultório médico, a gente não fala para o médico. A gente pensa, ah, não, isso é bobagem. Ou a gente pensa, isso não tem a ver e acaba não falando. Então, eu sempre dou a dica de que sim, falem tudo. Quem vai decidir se é pertinente vai ser o médico ou o profissional. Porque você está dando aí uma dica muito preciosa, né? De colocar todos os pormenores, sim, todas as informações. E aí teve uma menina aí que falou pra gente que ela caiu e teve outros agravos porque caiu, e às vezes a gente não liga uma coisa com a outra. Por que que ela caiu? Será que caiu por conta da sim, fibromialgia? Por causa das fraquezas nas sim. articulações do joelho? Então, isso tudo vai contar Sim, para ajudar. Então, chega lá no médico e fala: olha, eu e- caí 3 vezes. Né? Isso vai ajudar bastante no exato. laudo. Sim, demais, 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 demais. E assim, vocês precisam pedir para o médico de vocês fazer um laudo, tá? CID, CIF, tá? O médico vai tomar um susto, porque não é normal que o paciente peça o CIF, Sim. não é, Grazi? Opa, pelo amor de Deus, com quem que eu tô mexendo, né? Tem médico que é ignorante, né? Porque quem é o médico aqui sou eu, né? E, gente, celular grava tudo hoje, né, Grazi? Então, você peça, tá? Exatamente. Peça. Se você se sentir constrangido, bota a culpa no seu advogado. Olha, doutor, passei pelo meu advogado, tá? Ele vai entrar com uma ação contra o INSS. Eu preciso de um laudo com o meu CID, com o CIF e mencionando que eu estou incapacitado para o trabalho, tá? Se eu tiver problema ortopédico, tem que falar, reumatológico tem que falar, psiquiátrico tem que falar, além da minha fibro. Aí, Grazi, tem médico que fala assim: ah, você vai perder tempo, porque você não vai conseguir. Já ouvi muito as pessoas trazerem isso para mim. Gente, é o seguinte, médico, ele entende da medicina, ao menos deveria, tá? Do direito em quem entende é o advogado, tá? E as pessoas, elas já se sentem constrangidas, elas já se sentem desestimuladas. O médico ainda joga esse balde de água fria, né? Sim, é Como verdade. eu sempre escuto, não, você já tem, tá? Você pode entrar na justiça e às vezes não dá certo, tá? E depois dá certo. Então você não pode desanimar porque é um direito teu, tá? O INSS você paga, é um direito seu, tá certo?
Não desistam, não desistam de vocês, tá? Tem uma pessoa aqui, Grazi, que tá falando, é a Simone. Simone, boa noite. Dizendo que ela viu que foi aprovado para pessoas que têm fibro, que vai ter seus direitos. Será que aposentar inclui ou não procede essa informação? Então, temos algumas informações sobre isso, né, Grazi? De projeto de lei, né, Sim. que prevê a retirada da carência, né, para quem possui fibromialgia. E aí é assim, foi aprovado, mas ainda não está em vigor, porque está faltando alguns trâmites e assinaturas, certo? Mas é para tirar a carência. Então vamos lá. Vamos supor a dona Sandra, que estava aqui conversando com a gente, a senhora Sandra, né? Que estava falando com a gente, eu sou autônoma, eu não sei se eu tenho direito. E aí eu falei, olha, senhora Sandra, eu não sei se a senhora paga, se não paga. Se não estiver pagando, tem que pagar 12 meses. Esses 12 meses é para quê? É para carência, certo? Se você entra no INSS, começa a pagar 1, 2 meses e é diagnosticada no terceiro mês, se aí você não precisa pagar até os 12 meses para ter direito ao benefício, certo? Mas a perícia você vai passar para comprovar a incapacidade ao trabalho, tá? E assim, eu tenho fibra, eu tô aposentado. Não, gente, calma. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. O projeto de lei é para retirar a carência. Retirou a carência. Então, se você nunca pagou, paga 1 mês, 2 meses, no terceiro mês você foi diagnosticado, pode usufruir do benefício, mas vai passar por perícia, vai ter que comprovar a incapacidade. Essa é a questão. A briga, gente, não é pela carência ou sem carência, lógico, facilita. Mas a questão é a perícia ainda, gente. Entendeu? Vocês ainda terão de passar pela perícia, vocês ainda terão o perito como uma barreira, até porque, como a gente falou no começo da live, né, Grazi? A fibro, ela varia de pessoa para pessoa, de quadro para quadro. Então, tem gente que consegue trabalhar, lembrando que o benefício é por incapacidade laborativa e não por ter a doença, tá? Então você vai ter que comprovar que está incapacitado ainda, tá? E aí o perito que vai verificar se o seu quadro é temporário ou permanente. Verificou que é permanente? Aposentadoria. Verificou que é temporário? É o auxílio temporário, que era o antigo auxílio doença, tá? Outra coisa, só uma diquinha aqui para a gente continuar. Vocês acham que a aposentadoria por invalidez é legal? E eu vou dizer para vocês que depois da reforma, ela ficou péssima, tá? Porque antes você já poderia ser chamado por perícia de 2 em 2 anos, tá? Que era a lei da época. Mas você aposentava com 100%. Agora, depois da reforma, se você comprovar que você está incapacitado depois de 13/11/2019 de forma total e permanente, que seria o caso da aposentadoria, a aposentadoria vai para 60%, gente. Você vai receber menos do que o auxílio doença. Vale a pena? Vou dizer que não. Porque se você tiver menos de 60 anos, você pode passar por perícia com uma certa frequência, tá? Então ainda existe a dor de cabeça, tá? Ainda existe a dor de cabeça. Mas o que foi aprovado foi para retirada de carência, mas ainda não está em vigor. Foi aprovado, mas a gente precisa fazer pressão no governo para que eles assinem e coloquem logo em vigor, né? Porque por conta dessa pandemia, o que acontece? Eles estão vendo outras coisas, né? E então eles deixaram de lado. Essa é a realidade, né? Grazi, você tá vendo aí mais perguntas? Tô vendo da Simone, tá falando que tem fibro, tendinite, paga INSS tem 7 anos. E, não, é a Sim, que perguntou, né? Ela tá agradecendo você por ter tirado as dúvidas de esquema suas lives. maravilha, Simone, Você me disponha. tirou uma dúvida também, Ana, É, porque por quê?
tem uma luta muito grande das pessoas com fibromialgia para incluir a fibra no rol de deficiências, né? Porque a gente, Sim, como que é o nosso sim, raciocínio? Ah, se incluir no rol de deficiência, a gente vai ser mais claro e mais fácil para a gente conseguir os direitos. E tem uma sim, proposta já, né? É PL tem, 3010/2019, para incluir isso. E agora você me tem. clareou um pouco a mente, né? Porque não tem a necessidade de ser. Desculpa, Grazi, cortou. Cortou. Cortou o áudio. Grazi, enquanto cortou. Ixi, Flor, cortou seu áudio mesmo, eu não tô te escutando. Ixi, Maria, cortou geral. Mas só para as pessoas não ficarem sem a resposta, Grazi, enquanto você volta com o áudio, o que, que é importante? Seria ótimo se fosse colocado também no rol de deficiência. Porque as pessoas que não conseguem pagar o INSS, né, que têm uma baixa renda, elas conseguiriam pleitear o BPC, que é o LOAS, entendeu? Se fica no rol de deficiência. E mais do que isso, se ela tem a capacidade de trabalhar, mas ela está no rol de deficiência, porque a fibro entra no rol de deficiência, ela passa a ter direito à aposentadoria por deficiente, que precisa trabalhar menos, né? E varia a exigência de tempo, varia para homem, varia para mulher e varia para o quadro, leve, grave e moderado, leve, moderado e grave, entendeu? E a pessoa aposenta mais cedo, tá? Então, vamos supor, a pessoa A tem a incapacidade, então ela tem direito ao auxílio temporário ou a aposentadoria por invalidez permanente, certo? Ah, não. A pessoa B, ela é deficiente mesmo, tá? Ela entrou na deficiência. Então é assim, se ela tem baixa renda, ela tem direito ao BPC, que é o conhecido como LOAS, ou se ela trabalha normal e só que está como deficiência, ela tem direito à aposentadoria por deficiente, que aí a exigência do tempo para poder aposentar é menor do que as pessoas que não possuem deficiência, entendeu? Por exemplo, a senhora Sandra está escrevendo aqui que ela paga 22 anos, quando ela trabalhava registrada, né? E agora que está em casa, ela paga como autônoma por 3 anos. Sim, senhora Sandra, não tem diferença, tá? Se ela existe incapacidade, incapacidade é para todo mundo, tá? Gente, quando vocês forem pedir para o seu médico o laudo, vocês entrem gravando com o seu celular, tá? Não precisa deixar ele ver. Se ele não quiser fazer o laudo da forma que você precisa, veja, ninguém está pedindo para o médico mentir. Estamos pedindo para o médico fazer o laudo da maneira que precisa, tá? Se não fizer, com esse áudio, você pode ir para o Conselho Regional de Medicina e denunciar o médico, tá? Porque fazer o laudo com CID, CIF, mencionando a sua incapacidade para o trabalho, com todos os CIDs, CIF, é lógico, o ortopedista vai falar pela parte ortopédica, o reumatologista vai falar pela parte reumatológica, o neuro vai falar pela parte neurológica, o psiquiatra pela parte psiquiátrica, né? Cada um na sua esfera. Mas ele não pode dizer eu não vou fazer porque isso não dá certo, tá? Ele é obrigado, tá? Gravem, gravem é o direito de vocês e vocês podem sim fazer a representação no Conselho Regional de Medicina, tá? As pessoas se sentem um pouco constrangidas, viu, Grazi? Você tem mais perguntas, Grazi? E tem a Luciene. Ixi, Grazi, teu áudio não voltou, minha flor. Ai, tadinha. A Luciene está dizendo que foi buscar o prontuário, né? E a assistente social falou que ela não podia pegar porque era sigiloso. Luciene, então, vamos lá.
o sigilo médico é sigilo do paciente e não do médico, tá? Te entregar cópia do prontuário médico é obrigatório, tá? Então é assim, ó, Luciene, ou você faz uma notificação extrajudicial, tá? Da UPA, tá? Pelo correio, com cartãozinho da AR, porque vai voltar e você vai ter um comprovante dessa notificação, avisando para eles bonitinhos, se vocês não me entregarem com base no código de ética médica, eu vou fazer uma representação. Você vai ver a cópia do seu prontuário pular, tá? Eles vão te pedir prazo, mas eles vão te entregar sim, tá? Boa noite, Cléo. Bem-vindo. Aí tá dizendo a Simone que tem fibro e paga INSS há 7 anos. Simone, disponha, viu? Estamos aqui para isso mesmo, tá? Verdade. E para quem tem artrose nos joelhos, Eunice, é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Artrose, você vai no médico especialista, vai fazer exame, né? Vai pegar o laudo mencionando a incapacidade e ele vai como uma piora, né? Gente, que dó, a Grazi caiu. A Grazi caiu. Cléo tá dizendo que tem diagnóstico da fibromialgia há quase 2 anos e teve aumento nas doses de medicamentos. Muitas dores nos pés, nas mãos, pescoço, quadril. Nossa, muita coisa, né, Cléo? E, e que está indo no médico e ele nega raio-x. Diz que não vai constar nada. Cléo, então, muitas vezes não consta mesmo, mas já pensou? Ressonância, tomografia, como a gente vem dizendo aqui. Agora eu que não tô te ouvindo. Estão me ouvindo agora? Problemas técnicos? Alguém... Estão me ouvindo? Olá, Grazi. Ainda sem som, que maravilha. Me ouvindo? Estão me ouvindo? Voltou o som? Voltou o Eu tô te som? ouvindo. Oba, hora viva! A gente brinca e a gente sempre fala que quando essas coisas acontecem na live, Grazi, é o urucubaca dos médicos e peritos do INSS. Sim, querem nos derrubar, mas não conseguirão. Não, a gente é persistente. Grazi, diz uma coisa para mim. Tem mais perguntas do pessoal do teu canal? Menina, você respondeu todas, as que eu fiz e as que eu não fiz, e as que eu deveria fazer, mas não sabia que não sabia. Tá completa. Grazi, só uma coisinha. Quando as pessoas precisam fazer exame ou passar com um médico especialista, e a maioria das pessoas que estão nos acompanhando fazem pelo SUS, tá? E fica muito tempo, né, Grazi, para conseguir fazer um exame, ou raio-x, ou ressonância, ou tomografia, né? Ou muito tempo para passar com um médico especialista. É o seguinte: vocês têm direito a pegar, tirar uma cópia ou bater uma foto da lista que você está aguardando um médico especialista ou aguardando para fazer um exame, né?
Ou a pessoa vai ter que te dar um canhoto, né? Que você está aguardando passar com um especialista ou fazer um exame, certo? Com esse canhoto, gente, passou de 30 dias, isso é muito importante. Pede para o teu médico fazer um relatório dizendo o quão é importante esse exame ou passar com um especialista para o seu tratamento, tá? Com isso em mãos, você pode ir no Ministério Público, na Defensoria ou para um advogado especialista da tua confiança, para que ele entre na justiça e o governo faça você passar logo com um médico especialista e fazer o exame, tá? Quem tem esse conhecimento fura a fila, tá? Ai, Ana, puta, mas que sacanagem, né? Tem tanta gente lá. Então faz o seguinte, você compartilha essa live, né? Que aí mais pessoas vão ficar sabendo. A partir do momento que o governo começar a ser processado e pesar no bolso, eles se mexem para colocar mais médicos, mais exames, né? Mais equipamentos para fazer o exame, tá certo? É por isso que eles barram tantas informações pelo INSS, porque se a sociedade não souber, eles conseguem infringir e atacar os direitos de vocês com uma maior facilidade, não é, Grazi? Sim, verdade. O conhecimento é o primeiro passo para a cura. E todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo isso, porque é real. O conhecimento não só da própria doença, mas dos direitos também. Exatamente, exatamente. Grazi, eu queria agradecer muito você, agradecer muito o convite, agradecer tua disponibilidade. Mostra teu livro aqui de novo para as pessoas verem. Peraí que eu A deixei ele Grazi em escreveu outro um. ponto. Eita! A Grazi escreveu um livro maravilhoso sobre fibromialgia, sobre as experiências dela. E isso pode ser experiência de vocês também, tá? Então, fiquem atentos no livro da Grazi, que pode ser. Olha lá o livro. De qual é a editora, Grazi? É uma publicação independente. E aí você consegue Tá, comprar ele de forma digital e física. Encontra na Amazon, encontra na Hotmart, encontra no sitezinho que tem no meu tá. link lá no Instagram também. Dá o teu Instagram aqui. É Grazi com Y, underline MS, underline Souza. Tem o meu blog também, que é Fez. Fibromialgia com Grazi Souza. Lá tem muita informação, inclusive tem uma matéria que nós fizemos juntas, esclarecendo várias dúvidas, algumas que foram ditas aqui, algumas que não Exatamente. foram ditas aqui por falta de tempo. Então, vale muito a pena vocês Sim. irem lá conferir. Exatamente. E interessante é que caso vocês não tenham conseguido acompanhar, né? Às vezes acontece alguma coisa e precisou sair. Essa live ela vai ficar na íntegra no meu canal do YouTube, Ana Luísa Tangerino, tá? Vai ficar lá gravado. Eu vou passar também para a Grazi, que aí se ela tiver, se ela quiser colocar nos canais dela, ela também vai colocar, né? Se surgir alguma dúvida, pode escrever tanto no meu canal quanto no canal da Grazi, que a gente vai lá correndo para responder para vocês. Tá bom? Grazi, mais uma vez, Sim, muito obrigado. Quinta-feira que vem, às 19 horas, estaremos aqui falando de BPC, que é o famoso LOAS. Como conseguir, o que mudou, tá bom? Grazi, muito obrigada. Até mais. obrigada, eu que agradeço. Tchau, obrigada. Tchau. Beijo, tchau.